Estamos em um momento importante para a psicologia, pois as eleições do Conselho chegaram ao fim, e a Chapa 12 foi a escolhida para conduzir os próximos anos de gestão do Conselho Regional de Psicologia, o CRP03. Estamos aqui hoje com a Helena Julie, é assim, né? Sim. E Glória Pimentel, onde nós vamos conversar um pouco mais sobre como serão os próximos anos, né? Oi, gente, eu sou a Helena Júlia, né? Eleita presidenta, né? Mas ainda não tomamos, não fizemos a posse, né? São várias questões aí que vêm surgindo com essa eleição. Foi uma eleição bastante intensa, né? E vai ter muita coisa pra gente conversar hoje. No mais, deixa eu só me apresentar mesmo. Eu sou Glória Pimentel, estou com a Helena na atual gestão, acompanhei o processo da candidatura e agora, né, da eleição. Estou finalizando meu ciclo e ela inicia o próximo. Não é bem assim não, gente. Vem ela. Não é bem assim. Desapega. Então, eu queria saber como que a Chapa recebeu, né, essa vitória e o que é que isso representa para a Chapa 12, dar essa continuidade, né, no processo de gestão do Conselho. Para falar um pouquinho sobre como a gente recebeu o resultado da eleição, eu preciso falar do processo, né? A gente vem pensando sobre essa questão da reeleição desde novembro do ano passado. Na verdade, a gente já está numa gestão sempre pensa em continuidade, né? Nós temos 9 anos na gestão, né? E a gente começou a se organizar para pensar a continuidade em novembro do ano passado. E foi um processo, assim, bem difícil mesmo. Assim, tem toda uma construção social diferente, tem relações outras dentro do sistema conselhos que vão atravessando aí o nosso fazer e pensar a continuidade. Então, foi um processo de lidar mesmo com o desafio de fazer política, sem recurso, né, para poder tocar uma campanha, mas com muita criatividade. Quando a gente esteve aqui, falou com vocês sobre renovação, né, sobre o quanto a gente se renovava para poder fazer gestão, isso foi uma grande força para a gente na campanha, né? De poder contar com pessoas novas, de áreas diferentes, fortalecendo a nossa campanha. Nós temos o orgulho de ter feito uma campanha com destaque nacional. Então, o resultado chega realmente como fruto de toda essa construção, com pessoas que estavam ali disponíveis para trazer todo o potencial, todo o conhecimento e equilibrando, acho que é um ponto bem importante dessa campanha, quem estava aí há muito tempo como Glória, né, sendo fundamental para o fortalecimento da psicologia, né, Iara e tantos outros nomes que a gente pode citar, e bem como as pessoas que chegaram agora, né, com pouco tempo de formadas aí, mas com muito conhecimento e dedicação. Então, esse resultado chega, dá para nós um senso de justiça e de realização mesmo. Foi uma vitória especial, porque dá para a gente a sensação de esperança que é possível combater o fake news com informação e estratégia de comunicação eficaz. Porque eu acho que foi o diferencial que a gente conseguiu dar conta. A gente precisou se reinventar para chamar a atenção, para falar o que já estava publicado em canais de informação oficial do Conselho. Porque por mais que a gente tenha críticas, e a gente na gestão atual também temos críticas, então a gente sabia quais são as fragilidades do Conselho, mas também sabia quais eram os avanços. E fazer campanha é muito mais do que atacar um grupo que está querendo reeleger. Você precisa também colocar o que é que você quer fazer. E a estratégia que a gente precisou lidar aqui enquanto processo eleitoral foi de apagamento de uma trajetória política de diversas pessoas ao longo do tempo que a gente está na gestão, que foi em 2016 que iniciamos, mas as pessoas que entraram na gestão em 2016, elas já trabalhavam voluntariamente para o Conselho em outros papéis. Então, são pessoas que têm trajetórias no território, que foram possibilitadas estar no espaço da gestão a partir da criação de um movimento, porque talvez elas nunca estivessem, porque é muito fácil explorar a força de pessoas sem nunca possibilitar ela estar, de fato, no campo da deliberação, que é a gestão. E a gente sempre respeitou isso. A gente está ali com a pessoa e quando ela vê que ela articula bem o interior, que ela tem representatividade, a gente convida ela para estar no espaço de deliberação. Então, foi uma vitória com o processo de fake news, de apagamento histórico, de críticas, e principalmente de mostrar para a sociedade e para o nosso campo, né, da psicologia, que o sistema de cotas que foi implementado por uma proposta que nós levamos para o sistema de conselhos de psicologia e foi aprovado, abraçado por várias pessoas, ele é possível e é viável e é fácil. Muitas pessoas tentaram montar a chapa e não conseguiram,
porque não conseguiam cumprir as cotas. E a gente conseguiu com tranquilidade, com qualidade técnica, não foi só uma escolha para cumprir um requisito eleitoral, é realmente estar em contato com as diferentes pessoas que fazem psicologia baiana e brasileira. Então, isso foi muito importante para a gente. Bacana. E quais são as prioridades, assim, imediatas para essa gestão? Eu vou deixar a Glória responder primeiro, porque eu gosto de ouvi-la falar e eu vou completar, assim. Tem muitas coisas, isso está fervendo, né, durante todo o processo eleitoral, assim, mas eu queria que você começasse. A nossa pauta principal é a interiorização, então continua ainda sendo a interiorização, mas não a capilaridade da psicologia no interior, porque essa parte a gente conseguiu. A gente tem como prioridade estruturar a interiorização, com subsedes. A gente já existia, quando a gente iniciou o processo na gestão em 2016, já existia subsede, mas as subsedes não tinham funcionários. Existia um rodízio, então iam 2 pessoas de Salvador, 2 ou 3 vezes por semana, e revezavam. Um funcionário ia 2 dias, outro ia 2 dias, e era o único atendimento possível no interior. E aí, quando a gente chegou, a gente instituiu pessoas para trabalhar. A gente tinha um único funcionário que dava conta da subsede em Feira de Santana. A gente colocou 7 funcionários para trabalhar junto com ele, entre terceirizados e concursados. Então, não foi só colocar para ser eleitoreiro e depois esvaziar. Não, a gente implantou o funcionamento com estrutura e equipe fixa lá. Fiscalização, orientação, construção de referência a partir do CREPOP. Todos os setores que existem na sede, no campo de atenção à categoria, existe também no interior. A parte administrativa, que ainda é na sede. Vitória da Conquista, da mesma forma. Fizemos esse movimento de estruturar o funcionamento. Também era um único funcionário em Vitória da Conquista, mais uma fiscal, 2 pessoas, e uma técnica de pesquisa. São 3 setores diferentes. Cada um era o setor. A gente também fortaleceu essa estrutura e ampliou os espaços. Adquirimos mais salas a partir do processo de locação, cumprindo licitação e comprando equipamentos, além da modernização. E aí o desafio mais complexo, que era uma demanda de 2 gestões anteriores, que era do território que a Helena reside, que ela é oriunda, que é a região Santa Cruz, que é a implantação de uma subsede. E aí a gente foi, desde sempre, com o desafio. Não, essa a gente vai entregar completa. Aí vai entregar completa, num ranço absurdo. E entregamos completa. Abriu a subsede já com 3 funcionários concursados e em via de contratação de equipe terceirizada para serviços que não são atividade fim e que podem ser feitos por essa modalidade de contratação. E aí a gente agora avança para o outro processo. Qual é o novo território que já tem uma força de número de faculdades, número de profissionais e que a gente precisa ter uma estrutura fixa para poder atender de pronto a categoria ali, no que for mais sensível e precisa daquela escuta ali presencial. Porque uma outra coisa que a gente estruturou a nível de normatização é esse trabalho itinerante, que também é muito viável e é uma estratégia, inclusive, governamental. Então, assim, tem caravana social do governo do estado e tem outras caravanas da saúde que vão em diversos territórios que não têm a necessidade, diante do tamanho, da quantidade populacional, de ter uma estrutura física, mas também precisa dessa presença, desse contato. Então, a gente tem o CRP em Movimento, que é instituído por portaria, que, inclusive, a gente foi acusado de mudar o nome do CRP, uma coisa sem cabimento. É um projeto regulamentado e que desenha. O Conselho vai se deslocar para todos os territórios para ofertar serviço de atendimento sobre questões administrativas, de orientação e também fiscalização. Então, a gente estruturou, mas isso precisa ser consolidado. Porque quando começa, a gente vai avaliando para ver se dá certo, o que é que precisa modificar. Então, essa é a prioridade, estruturar o processo de interiorização. Não é mais uma política só, é uma política e uma execução que envolve todas as pessoas. E o que foi mais bonito quando a gente conseguiu fazer é que todos os funcionários, a partir da experiência, da vivência e do feedback das pessoas que eram atendidas, também abraçaram. Então, assim, o que para a gente inicialmente era um desafio, vou ter que viajar, vou ter que estar fora da minha família, meu concurso não previa isso. Aquela negociação entre o trabalhador, normal, e aí hoje eles mesmos entendem que é algo fundamental para o Conselho. Então... perfeito, né? Como sempre, perfeita, né? Que ela é assim, para a gente pensar.
acho que tem esse desafio, assim, quando eu escuto essa pergunta, Kátia, eu penso muito em continuidade. Porque durante essa gestão, esse triênio, né, a gente se preocupou muito em estruturar a gestão em tanto espaços físicos quanto a questão de funcionamento, fluxos mesmo. Então, a gente tem um grande trabalho. Eu lembro que eu falei aqui contigo sobre o medo que a gente tinha de perder aquilo que tinha sido construído. Porque, como Glória trouxe, não está pronto. Tem muitos pontos de melhoria, tem muitas coisas que a gente precisa fazer para essa engrenagem funcionar cada vez melhor, né? Então, estamos felizes com a reeleição, porque a gente vai poder dar continuidade a esse processo de fortalecer o CRP em movimento, de pensar em ampliação de subsedes, de também lidar com as demandas que vêm da sociedade e da própria categoria para a gente. Então, a gente tem o desafio da inteligência artificial, que a gente vai poder pensar a maior solicitação da categoria de se fazer incidência política sobre piso salarial, 30 horas, psicoterapia privativa e tantas outras demandas que têm surgido, né? Para que a psicologia não seja aviltada. Eu sinto que nesse processo eleitoral, eu não tenho ainda muito certeza sobre os dados, mas eu acredito que teve maior participação da categoria no processo eleitoral, apesar de ainda não ser suficiente. Então, tem muitos olhares, muita cobrança. Eu já recebi muita cobrança no privado, dos meus professores, nos grupos, né? A galera já bateu no mesmo dia, no outro dia, de vários áudios, várias mensagens dizendo, olha, você precisa olhar para isso, se aproximar da formação e fazer isso, aquilo, e tem muita demanda aqui na região. A região que eu faço parte, que é a região de Santa Cruz, né, como a gente chama o litoral sul da Bahia, é uma região que cobra muito, né? Então, eles lutaram muito por essa subsede que a gente entregou dia 16 de agosto, né, que fica lá em Itabuna, e eles têm muitas demandas. É uma região também que tem uma questão que eles apontam diferente de outros territórios, que é o cuidado integral com as psicólogas, principalmente na questão da saúde mental. Então, nós temos esses desafios, porque a categoria aprendeu a se comunicar com a gente. Agora, eles olham para a gente e falam, por mais que tenham diversas, eu digo, de representações sociais deturpadas, de, o conselho está distante, o conselho não dialoga, né? Nessa gestão, a gente conseguiu dialogar com a categoria. Nós abrimos vários espaços de diálogo, como, por exemplo, as reuniões ampliadas das comissões. Então, a categoria chega, participa, os estudantes também, né, compõem as comissões, e a cara do nosso fazer vai mudando. Porque vem colaboradores externos, vem ali o público externo participando com a gente e enriquecendo o processo de fazer gestão. Então, temos como desafio também quebrar essa ideia de que o conselho está fechado e que a gente não dialoga, porque todos os canais de diálogos estão abertos, né? Qualquer profissional hoje pode vir participar de uma comissão, de um grupo de trabalho. A gente faz o mês Psi, quem constrói o mês Psi é a categoria, trazendo ali seus trabalhos, seus projetos, e esse ano foi tudo online, então qualquer psicólogo de qualquer lugar da Bahia podia mandar sua proposta e apresentar e ter esse espaço de construção, esse espaço de visibilidade, de contribuição e fortalecimento das psicologias. Então, acho que um grande desafio que a gente tem nessa gestão é fazer a categoria entender que nós já nos transformamos, que nós estamos cada vez mais disponíveis, mais abertas ao diálogo, à gestão compartilhada, coletiva, né? Em diálogo próximo, né? De pé de ouvido com a categoria, né? E a gente está muito nisso de venham com a gente. Tanto que na mensagem que a gente grava, depois do resultado da eleição, eu digo, né? Agora eu preciso de vocês, né? Nós precisamos de vocês construindo as psicologias. Então, tem desafios administrativos, né, a nível de gestão, de pessoal. Nós temos esse desafio também de quebrar essa representação, eu prefiro dizer, de ressignificar, né, essa relação com a categoria para que a gente realmente tenha, nesses 3 anos, toda a categoria perto. Toda eu exagero, né? Mas, pelo menos, mais pessoas construindo com a gente, assim. Tem 2 pontos, assim, interessantes para a gente conversar, que é a questão da aproximação dos psicólogos, né, com o conselho, e também da inteligência artificial, que eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso. Mas, falando primeiro sobre essa aproximação, né, eu acho que é importante, antes de falar que o conselho está distante, buscar ele. Porque, muitas vezes, a gente sai reproduzindo, né, falas às vezes a gente nem busca e aí já fala que está distante. Então, é importante essa coparticipação, essa colaboração dos psicólogos, né, dos estudantes de psicologia também, com o conselho, como você está falando. E eu entendo que a psicologia, ela tem diversas abordagens teóricas. Então, vão desde as abordagens mais tradicionais até as mais inovadoras.
E eu queria saber como que o conselho, como que a gestão, né, vê essa questão dessas abordagens, para tentar manter esse equilíbrio de permitir, de manter a tradição do que já existe, mas também permitir que novas abordagens, né, novas formas de se fazer a psicologia também adentrem, né, a essa categoria, a esse espaço. Como é que vocês enxergam isso? É um desafio realmente para essa gestão, porque a nível federal foi criado um sistema de avaliação de práticas Aloysio Brito, justamente com a intenção de receber essa informação da categoria, o que é que vocês estão trabalhando, o que é que vocês estão construindo, pesquisando, desenvolvendo novas teorias, novos conceitos, novas práticas, e que precisa de um espaço de visibilidade e também precisa, às vezes, dessa validação, porque tem esse olhar de desconfiança do novo. Hoje, um exemplo mais simples, né? Hoje a gestalterapia ela está bem difundida, mas há pouco tempo atrás era um absurdo. Então, assim, de onde veio essa resistência, esse preconceito de que isso não era? Então, assim, são muitas outras. Então, a perspectiva é não fechar os olhos ou não fechar os ouvidos, não sei nem se está sendo capacitista, mas não se fechar para o que o campo, né, o que a prática está realizando, e sim conversar sobre. Então, esse sistema de práticas é um sistema onde é possível, está disponível no site do Conselho Federal, você acessar, verificar como ele funciona, registrar sua prática e pedir para que o Conselho avalie e dê uma resposta. Então, assim, algumas práticas já foram submetidas, muito em breve elas vão ser publicadas, né, informadas para poder divulgar. Então, assim, uma prática não é que não seja aceita ou reconhecida. Cuidados paliativos tem sido um movimento muito intenso de explicar o que é que a psicologia tem sido feita, está fazendo nesse espaço. Então, o Conselho Federal já publicou a nota técnica junto com a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, mas a gente, quando recebeu, a Helena está na diretoria, quando a gente recebeu um convite da associação pedindo para a gente participar da atividade, a gente se olhou, o que é isso? Porque, assim, a gente está em outros campos, a gente está na política pública, está fazendo outros desenvolvimentos de áreas, e aí tinha alguém que era da área hospitalar, não, eu conheço, a pessoa estudava, não, é isso. Então, assim, é muito fácil a gente estar no nosso quadrado e esquecer que existe muita psicologia acontecendo. E esse cenário não é real para o sistema conselhos. Então, existe hoje a possibilidade de qualquer profissional de psicologia, qualquer grupo de estudo, qualquer grupo de articulação de uma atuação, fazer essa submissão e ter esse feedback. Olha, essa prática precisa melhorar nisso, ela está frágil nesse aspecto. A gente, enquanto conselho, a gente não se fecha para as coisas. Claro que vai ter limitações, vai ter alguma prática que vai ser submetida que a gente vai evidenciar. Olha, isso não condiz com o código de ética, isso não condiz com o seu campo profissional, ou essa prática não deveria estar sendo aplicada nesse campo, como a gente vê ainda a insistência em campo de política pública voltada para a questão social, as pessoas querer trazer prática clínica. Não pode fazer clínica para pessoa vulnerável. Não é sobre isso. A gente tem a política de saúde, política de educação, cada uma política vai ofertar um serviço. Então, eu não posso me fechar que a psicologia é uma só e levar e não dialogar. Eu tenho que conhecer as normativas e, por isso, a Helena traz esse desafio, que eles só vão nos procurar se eles entenderem que está aberto. E a gente, na eleição, recebeu feedback de que a gente não estava aberto. E a gente não sabia. Porque a gente está o tempo todo fazendo coisa, entregando. E aí, é muito importante, tipo assim, valoriza ainda mais o processo eleitoral, porque todos os espaços de diálogo, as assembleias, como vai ter assembleia amanhã, as plenárias, os eventos, não foram suficientes para que a categoria chegasse e se pronunciasse. Nós temos uma ouvidoria, recebemos muita demanda na ouvidoria e fomos ajustando vários processos. A equipe de fiscalização, quando cresceu, conseguiu ir em mais territórios. Recebemos também informação de como está sendo executada essa profissão nos campos, mas, de modo algum, é um conselho que se fecha, até porque o conselho é representativo. Então, não existe a possibilidade de se fechar. Se qualquer gestão assumir um conselho regional e ela se fechar para ouvir a categoria, para orientar ou para dizer por que essa prática não deve ser executada, é uma improbidade administrativa. Não está fazendo para o que foi eleita. E, inclusive, a categoria precisa saber. E esse espaço que vocês construíram possibilita a gente, inclusive, difundir sobre isso. Perfeito, né? Acho que Kádia falou sobre algumas questões, né? Tipo, porque é importante procurar. E aí algumas pessoas repetem discursos, né? Porque o conselho não faz nada. E aí quando a gente pergunta por quê, aí fala de piso salarial e 30 horas, só que são pautas legislativas, né? E infelizmente a gente ainda não manda no Senado e no Congresso, mas quem sabe lá na frente a gente não ocupa enquanto psicólogas. Porque é importante que a gente esteja, né? Eu fiz ciências sociais e eu sempre tive essa pegada mesmo de gostar de política, né? Porque meu pai sempre foi assim, a minha família, meu irmão.
E é importante que a gente ocupe esses espaços, inclusive para defender as pautas da psicologia. E aí, esse desconhecimento, né? Porque eu adentro a profissão, a profissão cresceu exponencialmente em 5 anos, assim, no Brasil e aqui na Bahia, de forma que nenhum conselho estava preparado para lidar com tanta gente. Só que as pessoas vão chegando e vão reproduzindo vários discursos e ainda não entenderam. Então, é importante que a gente diga, nós estamos sempre de portas abertas, exceto lá na pandemia da Covid-19, a porta física fechou, mas a gente continuou dialogando com a categoria, produzindo conhecimento, conteúdo online. Eu lembro de lives que eu participei com Neila Soledade, com vocês ali, falando sobre a questão da atuação da psicóloga no SUAS, num contexto pandêmico, sentado na sala, na casa da minha mãe. Então, e eu estava em Maraú, num lugar bem, assim, difícil, né, da psicologia chegar. E eu lembro que chegou para mim, eu não estava na gestão, né, nessa época, enfim. Então, é bem importante que a categoria saiba, nós estamos de portas abertas, nós estamos disponíveis para construir psicologias, né? E que as pessoas podem chegar. Todas as comissões hoje fazem reuniões ampliadas, online, com calendário fixo ali, disponível para toda a categoria participar, né? A gente tem as reuniões da COMHT, que é a Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, se eu não me engano, acontece às terças-feiras, né? Ali, a Comissão de Relações Sociais faz as reuniões sempre primeira e segunda-feira do mês, 17 horas, todos os links estão no site, o GT de Inteligência Artificial, a Comissão de Emergências e Desastres. Então, qualquer profissional pode chegar e contribuir. E é bem importante, assim, que isso esteja nítido para a categoria, né? Que nós estaremos aí construindo com toda a categoria. Deixa eu só contar o resto da história, que eu contei o começo da história e não contei o final da mensagem. No final das contas, resumindo, hoje a gente tem coordenando a Comissão de Saúde a Amanda Maia, que é uma psicóloga hospitalar, trabalha com questão do luto e faz parte da Associação de Cuidados Paliativos. E a gente teve contato com uma outra psicóloga, não lembro o nome dela, Cetália, é um nome meio assim diferente, e que ajudou a gente, Thalita, né? Eu trabalho com aí. Peguei uma pesca aqui, mas lembro dela. E ajudou muito a gente em participar de ações voltadas para a saúde da mulher, voltada para a questão do Outubro Rosa. Porque aí a gente conseguia, quando a gente recebe convite da sociedade para estar em algum espaço, a gente procura. Dentro da categoria, os contatos que a gente tem, quem pode representar. Inclusive, a gente tem um banco de fontes. Aí, quando começa a gestão, a gente fala assim, manda seus contatos aí e diz qual a área que pode ser referência. Porque, assim, somos 30, somos diversos, mas, claro, não vamos dar conta de tudo. E, por isso, a gente é grande, a gente é coletivo, porque a gente acessa. E foi muito bacana. E depois eu tive um feedback de que, por um outro contexto, uma pessoa fez assim, aquela aquela psicóloga que você indicou para fazer a palestra, ela começou a atender um familiar meu e ele tinha muita resistência com psicoterapia e agora está apaixonado. Eu fiz, graças a Deus, as coisas estão melhorando para o nosso lado, porque chega muito feedback negativo da atuação profissional. Porque eu não entendi o que a profissional fazia, então eu acabei abandonando. Dos pacientes, no caso. Pessoas que deixaram de fazer acompanhamento psicológico porque não entenderam o que é que acontecia no setting, no atendimento. Então, iam mudando até que desistiram, porque perdendo a credibilidade. A gente sabe que é do processo do outro, mas também... Sim. Eu tinha esquecido a pergunta que a Kadia tinha feito, que é sobre a questão das abordagens, né? Acho que a Glória já falou, assim, de forma muito precisa, a estrutura que o sistema tem para lidar com essas novas práticas, até porque a gente está falando de ciência, né? Então, atualizar conhecimento, reinventar-se é fundamental, porque as demandas da sociedade vão mudando, né? Uma preocupação que eu trago em relação a essas questões são as pseudociências, né? O que as pessoas têm chamado de ciência, que muitas vezes são práticas ultra neoliberais mesmo, que não consideram aí a complexidade do que é ser pessoa, né, do que é ser um ser humano, e vão trazendo aí práticas, né, que muitas vezes violentam as pessoas, não contribuem para o processo de crescimento e autorrealização. É isso que a gente combate, né, entendendo que a psicologia, enquanto ciência e profissão, precisa ter um compromisso em promover saúde integral para as pessoas, né, isso dialogando com outras profissões, com diversos setores, né, sociais, tanto com o controle social, bem como com a sociedade civil, para que a gente consiga contribuir com os processos de justiça, né, equidade social e bem como saúde integral. Então, é desse lado que a gente não vai estar, né, do lado dessas práticas ultraneoliberais, capitalistas, né, apolíticas, ahistóricas. Então, nunca vai ter espaço para isso dentro da psicologia, se depender da gente, né?
É importante demarcar. É interessante saber que o conselho é um espaço, então, não só para os profissionais, mas para os pacientes também, né? É principalmente para eles. Principalmente para eles. Porque a finalidade é garantir com que o exercício profissional seja feito de modo ético para a sociedade. Então, a porta aberta que tem que estar escancarada em principal instância é a sociedade saber que pode procurar o conselho para elucidar, para questionar. E aí, nessa elucidação, nesse questionamento, entendendo que de algum modo foi prejudicado no seu atendimento ou no que estava contratando e não foi ofertado, poder ter um direcionamento e convidar esse profissional para poder dialogar sobre o que aconteceu, se houve má fé, houve só, às vezes, um descontentamento, e aí restabelecer essas ligações. A gente tem uma câmara de mediação Sim. que tem sido muito potente, porque às vezes a pessoa fica indignada com algo que a profissional fez, e aí ela procura o conselho, quer fazer uma denúncia, e a gente explica, não, mas faz parte do trabalho, é uma limitação. Aí a gente convida o profissional, e aí eles, se aceitarem, se ambas as partes aceitarem, podem conversar. Isso tem sido muito positivo, porque a gente diminui muito esse número de pessoas que deixam de ter o cuidado com a saúde mental porque não entendem a profissão ou teve uma experiência ruim, e passa a ter mais pessoas defendendo a profissão, inclusive defendendo a importância do conselho, como ele pode contribuir. E a profissional também, que se sente respeitada, porque assim, ela foi questionada, ela tem a possibilidade de ir elucidar, que é algo muito importante até para informar sobre o processo ético em si, sobre essa questão do conselho enquanto espaço de tribunal de ética que vai disciplinar o exercício profissional. Antes dessa disciplina, dessa multa, dessa advertência, tem muita coisa importante que ocorre. O processo de aprendizado, ele sempre é priorizado. O processo de restauração da relação com aquele cliente também é muito mais priorizado do que a penalidade, porque a penalidade, por si só, ela não vai mudar o comportamento. Sim. Vai ser algo pontual, sem sentido, porque a pessoa está se sentindo ofendida, abandonada pelo seu cliente, maltratada pelo seu conselho de classe. Então, não é essa a nossa finalidade, e não é isso que a gente faz. Os processos ocorrem no prazo legal, a gente nunca teve um processo prescrito. Muitos regionais têm, a gente nunca teve, a gente busca ter celeridade. Há uma cobrança multa interna de todo mundo. Pegou o processo, você entrega seu processo, entregue rápido, porque tem alguém que está esperando essa resposta, e a gente é muito aguerrido nisso aí. Sim. Não à toa que nós somos a gestão que mais julgou processos éticos, né, na história do CRP, compreendendo o sofrimento de ambos os lados, né, e o nosso compromisso em realizar a função principal da gestão, que é orientar, né, fiscalizar e só depois disciplinar se houver necessidade, né. Ainda tem essa coisa que Glória trouxe da mediação, que é fundamental. A gente pensa em práticas restaurativas, né, em práticas que levem realmente o profissional à reflexão, ou até aquele cliente também, né, porque tem esse processo também de alguns processos que são feitos de forma mais no sentido de alguma questão aberta que ficou para aquele cliente, né? E às vezes por não compreender, já que há diversos estigmas sobre a nossa profissão, né? As pessoas acham que é só escutar, só lidar com pessoas com transtorno mental, né? E a gente faz muito mais, né? Tem diversas psicologias, né? Em diversas áreas sociais, e ainda tem, assim, ainda se sobressai essa ideia de que psicologia é meramente clínica, né? Mas nós estamos na gestão pública, nós estamos no trânsito, nós estamos na educação, né, formando profissionais, na comunicação, e eu acho que essa eleição deixou isso muito nítido, né? Que quem conseguiu ali organizar o discurso, independente do que é fato ou não, quem conseguiu levar um bom posicionamento nas eleições, eu prefiro dizer assim, né? E também deixa nítido que a categoria precisa estar mais perto, entender o que é esse sistema, porque nós não nos conhecemos ainda, né? Não que seja porque o CFP está fechado ou os CRs estão fechados. É porque tem essa coisa de a categoria ainda não se entender nesse senso de categoria. De dizer, eu sou o conselho, nós somos o sistema conselhos, né? As pessoas acham que o conselho vai ser a presidenta ou vai ser os 30 conselheiros, e não, né? Todas nós somos, né? Nós temos o dever de zelar pela nossa profissão, de não ser conivente com práticas que a aviltam, né? Então, são pontos para a gente pensar. E isso precisa ser muito trabalhado, né? Sim. A categoria se perceber categoria.
né? E entender se a gente não tem ainda piso salarial de 30 horas, tem a ver com a nossa postura também enquanto categoria, né? Porque as que conseguiram, se organizaram, ocuparam o Congresso, o Senado, ocuparam as redes sociais na pandemia, a gente só se ouvia dizer do piso salarial da enfermagem. Você entrava numa live de música, era o piso da enfermagem. Se alguém fizesse uma live, algum político, era só cadê o piso da enfermagem? E eles conseguiram, né? Num contexto que era favorável para eles e também para a gente, mas a gente não se organizou tanto quanto deveria, né? Porque ali disse que há uma valorização da psicologia, mas é só simbólica. Monetária não foi, porque eu não vi o SUS mudar para a popularização da psicoterapia, eu não vi equipes mínimas, né? Vou dizer assim, de serviços públicos trazendo psicólogos para a equipe mínima. A gente já tem uma lei que é a 13.935 na educação e que não está sendo efetivada. Né? E então, só para a gente compreender, se houvesse realmente a valorização após o contexto pandêmico, esse cenário teria mudado. A estrutura de gestão do país teria incluído as psicólogas em vários cenários. E a gente entende que nós não é Ai, gente, assim, não é se achar, não é essa palavra, mas não é uma prepotência, não é. Nós sabemos do tanto de ciência e de prática que a gente tem para contribuir com... Quanto custa ser psicóloga? Exato, precisa né? de reconhecimento. Exato, e a gente está aí para contribuir com a sociedade, e esse espaço precisa ser aberto, então é uma reflexão também que é bem importante fazer. São muitas reflexões importantes, né? E a psicologia, ela é uma profissão muito subjetiva, tanto para o profissional quanto para o paciente, e estar atento a isso, né? Essa subjetividade ao processo do outro, ao processo de si mesmo, né? Quanto psicólogo, é muito importante. E enxergar o conselho como um amigo, um parceiro de profissão, de categoria, vai para além da prática do psicólogo, né? É algo que é acolhimento para quem cuida, né? Dentro daquele de cuidar de quem cuida. É como se o conselho pudesse ser esse espaço também, de alguma forma, né? De cuidar dos profissionais e dos pacientes. Mas o segundo ponto, né, que a gente estava falando aqui foi sobre a inteligência artificial. E eu acho que a Helena deixou isso muito claro, assim, quando falou sobre estar em Maraú e mesmo assim estar acessando, né, as reuniões, todo o movimento ali online. E é importante entender que essa tecnologia, ela vem para fortalecer também a profissão. E não só ficar dentro da caixinha de que está vindo para poder substituir, porque tudo depende da forma como a gente lida com isso, né? Teve uma fala da Glória que me chamou muita atenção quando a gente estava conversando sobre ética e sobre o código de ética do profissional. Que no código de ética tem lá dizendo que a gente precisa utilizar de ferramentas que a gente domina, de técnicas que a gente domina. E a tecnologia é uma delas, né? Então, a gente precisa aprender como lidar com a tecnologia para usar ela de forma segura. E o que eu gostaria de saber da Chapa é como que está essa gestão aí da introdução de tecnologias, da inteligência artificial, como que vocês têm conduzido, né? Eu sei que tem o GI da inteligência artificial, como que vocês têm conduzido para poder orientar mesmo essa prática e entender que tanto o psicólogo como qualquer outra profissão, eles precisam se empoderar dessas técnicas da tecnologia para poder conseguir aplicar de forma ética e benéfica para ambos os lados, né? Tem sido um esforço a nível de sistema mesmo. A gente, regionalmente, constituiu um GT, que inclusive foi uma provocação de um estudante em uma semana da psicologia, se eu não me engano, que aí eu estava representando o conselho e a pessoa perguntou: o que é que vocês estão fazendo em relação à inteligência artificial? E vou trazendo várias informações e olha, a gente pode vir a fazer. Não é um impedimento. Esse assunto é do nosso interesse. A gente vem trabalhando a questão das tecnologias na prática profissional. A gente, enquanto plenário, estava discutindo a situação de que estava chegando muita denúncia sobre a plataforma que cobra R$30. A gente começou a conversar sobre isso. Eu falei, não é impossível que a pessoa tenha condição de ofertar um serviço a esse custo a partir de um meio virtual que é caro. A internet é cara, a estrutura de plataforma é cara, não paga. A não ser que seja alguém muito rico, que esteja ali distribuindo sua riqueza a partir desse serviço, tem algo muito errado. E aí a gente começou a pensar o que poderia estar acontecendo. Isso pode ser uma máquina, pode não ser uma pessoa, a gente não tem como saber. Tem os filtros, né, que utiliza a imitação da voz humana, muita coisa. Então, assim, a resposta naquele momento foi sobre isso. O que é que a gente já estava conversando? A gente já tinha conversado com outra pessoa. Não era psicólogo, mas tinha graduação em psicologia, que tinha um site, tinha uma plataforma e estava desenvolvendo e vendendo
meio que um acolhimento ou uma avaliação do seu estado emocional a partir de um site e estava procurando conselho para saber o que o conselho achava sobre isso, e a gente acolhendo, né, porque a gente tem que acolher e dizendo, as limitações são essas, no momento o nosso código de ética fala sobre isso, quem é o profissional por trás, entendendo o que a pessoa estava construindo, já que estava em construção e estava nos procurando, a gente foi instrumentalizando, mas não foi algo que ficou ali, ficou uma porta aberta para a gente manter esse diálogo. Então, naquela ocasião da provocação era isso. E aí depois o estudante se graduou, é o Fabiano Lacerda, depois ele procurou o conselho, e eu inicialmente fiz o projeto, junto com ele e com outro psicólogo que era da Bahia, mas agora tem Minas Gerais, que é o Fernando Almeida. A gente submeteu ao plenário, que já alguém tinha solicitado ponto de pauta, eu falei, não, gente, calma, a gente já estava construindo. Então, assim, estava uma coisa tão convergente de tantas pessoas que em espaços diferentes do plenário, porque é muito grande, as pessoas estavam pensando a mesma coisa. Eu fiz assim, manda o que vocês estão pensando, a gente vê se é igual ao que a gente está pensando, e construímos o grupo de trabalho. E já temos feito reunião aberta, já temos feito live. Saiu uma publicação agora do Conselho Federal, porque a nível federal foi também criado um grupo de trabalho com representações regionais. Então, assim, não vai vir uma coisa atravessada de uma região, vai ser algo de orientativo que contemple todo o país a partir das suas especificidades. E acreditar que é possível orientar para a utilização. E o desafio realmente é a questão da limitação, de reconhecer o quanto você não sabe sobre. Porque quando o pânico se instaura é o desconhecimento. A gente se assusta diante do desconhecido, então é normal. A gente vai perder nosso emprego, a gente vai perder. Não, a gente não vai perder. A gente precisa se adequar, assim como quem tem seu consultório, inicialmente achou horrível que alguém atendia online e depois entendeu que era possível e fechou seu consultório e também começou a atender online. Então, assim, essas coisas vão acontecer. Então, assim, é um processo de mudança e é importante estar mais próximo, porque, assim, talvez o profissional não tenha um recurso para pagar um curso para se aprimorar em relação à inteligência artificial, mas o conselho já tem produzido informação e orientação. Então, você já tem gratuitamente, que não é gratuitamente, é um retorno do investimento da sua anuidade, de orientação sobre como lidar, quais são as limitações, orientação sobre quais são os riscos, o que é que precisa ser observado em relação à contratação de plataforma, em relação à utilização de plataformas virtuais. Ou estou falando plataforma, estou dizendo, né, serviços que vendem inteligência artificial para utilização, que podem contribuir de algum modo para o fazer do profissional, no sentido de amparar, mas não substituir. E aí a gente, até o momento eu não tenho conhecimento de denúncias dessa substituição, alguém que tenha conseguido comprovar, mas a gente desconfia, principalmente nessas vendas sistemáticas de serviço a baixo custo e um grande quantitativo, porque qualquer pessoa que já fez clínica sabe o desgaste emocional que é você ouvir uma pessoa e a demanda que é posterior ao atendimento, que é o registro, que é organizar aquele material, se preparar para um outro atendimento. Então, como é que você está o dia todo online, atendendo diversas pessoas a R$30, a R$20? Tem algo errado. Então, assim, a gente está atento, ouvindo e construindo junto, mas não com medo, né? Acho que a gente tem que acreditar e defender a nossa profissão. Com modo muito consistente, porque é uma profissão das ciências humanas, pensando nas relações humanas, e não podemos simplesmente ficar com medo de que vamos ser substituídos por uma máquina, que acho que é um pânico desnecessário, como todo pânico, vai tirar da gente a capacidade cognitiva de avaliar concretamente aquela realidade, as possibilidades, tanto de utilização ou de, né, até aqui eu não posso ir mais, de limites. Tudo na vida é limites e possibilidades. Verdade. Acho que lá na Revolução Industrial teve essa coisa também, né? Das máquinas substituírem pessoas. E não é bem assim. Acho que as máquinas precisam de pessoas operacionalizando elas. No caso da Revolução Industrial, ainda tem um prejuízo mesmo, porque realmente, né, uma máquina faz trabalho de milhares de pessoas, mas na psicologia não. Cada profissional faz o seu trabalho e tem tecnologias humanas, né, que são insubstituíveis, né? O contato, a gente fala da relação terapêutica e também do fazer das psicólogas nas políticas públicas, né, em diversos espaços, como algo muito único, né? Do fenômeno do aqui, do agora, daquela relação, né? Do contato daquela pessoa com aquele cliente. Então, enfim, o algoritmo não consegue dar conta disso de uma forma
que o ser humano faz. Pode ser que dê um jeito para quem, como eu falei sobre a questão da não popularização da psicoterapia, né? Não chegou para todo mundo. A psicoterapia chega para quem pode pagar. E às vezes, quando chega a R$ 30 num projeto social, em alguma instituição, muitos profissionais de forma antiética fazem isso de forma não. Então, a sessão vai durar menos, né? Então, eu também não vou ter tanto compromisso, né, com esse profissional. Então, tem várias questões, né? Quando o Estado não toma isso, não coloca na agenda dele da gestão, pautas como, por exemplo, a popularização da psicoterapia feita por psicólogas, outros setores vão tentar tomar isso. Então, se as pessoas estão recorrendo à inteligência artificial, já tem um lado, assim, que a gente nota, que há uma demanda, que há um sofrimento, que as pessoas estão buscando ajuda, mesmo que seja de forma deturpada ou também da única forma que é possível, né, para elas. E aí, isso é um problema público, né? O Estado precisa olhar para isso. Mas penso muito que tem coisas que são insubstituíveis em relação ao nosso fazer, né? Que a qualidade que a gente consegue entregar enquanto pessoa no contato, desse olhar específico, né? A gente fala da unicidade da relação terapêutica, né? Esse fenômeno único, esse olhar fenomenológico. Isso é nosso, isso é do humano, do contato, daquela relação ali. E o algoritmo pode tentar maquiar, tapear, né? Fazer uma caricatura, mas eles não fazem o que a gente faz. Geralmente o algoritmo entrega aquilo que você quer ouvir. Então, é complicado você fazer terapia com uma pessoa que só vai falar aquilo que você quer ouvir, né? Que não é o caso dos psicólogos. Exato, a gente vai entregando o que a pessoa precisa, ampliando percepção, né? Para que as pessoas compreendam ali diversas demandas. Porque quando eu estou em sofrimento, você está em sofrimento, a gente tem a percepção comprometida. Então, eu não consigo enxergar algumas coisas. E a profissional, a partir do conhecimento, da ciência psicológica, da experiência, da maturidade profissional, sim, também, né? De alguns elementos da experiência de vida, né? O Rogers diz que nós nos levamos como pessoa para aquilo que nós fazemos, né? E é isso. Então, esse organismo vai estar à disposição do outro organismo para o crescimento dele. O algoritmo tem vivência de quê? Né? De várias informações que a gente não fala sobre ciência, sobre veracidade ou sobre funcionalidade daquilo, né? Ele é bem miguezeiro, assim, vamos dizer assim. E do processo psicoterapêutico, ele é muito maior que isso, né? Então, às vezes, eu toco na ferida do meu cliente para limpar, para curar, né? Para que cicatrize melhor, né? E o algoritmo nem sempre dizer vai, sim, sim, é o que a pessoa precisa. Acho que dificilmente será assim, né? E nós não. Nós vamos olhar. Mas você não quer olhar para isso, né? Esse bloqueio de contato, né? E a gente vai trazendo essas questões. Então, esse ponto que você traz é fundamental, né? E é importante pensar isso em relação a políticas públicas, né? Porque a internet, ela já chegou em muitos lugares que os profissionais não. Então, tem zonas rurais que não tem rede de celular, mas tem Wi-Fi nas casas. Sim. Porque consegue, né, ir chegando ali pela fibra, enfim, a tecnologia avançando. E fica muito mais arriscado quando a internet já está nesse espaço e o profissional não. Sim. Porque aí ele não vai ter acesso a uma escuta qualificada, né, a um psicólogo, mas ele tem acesso à internet. E aí isso fica bem complicado para as pessoas, né? Para o sistema público também. Então é importante o Estado, os municípios se atentarem a essa necessidade dos psicólogos, de uma equipe multi, na verdade, né? Dentro das unidades de saúde, dentro das escolas, para poder estar mais próximos dessas pessoas e não só a internet estar próximas delas, né? Mas encaminhando aqui para o final do nosso episódio, né? Infelizmente, fica muito bom conversar com vocês. Se vocês pudessem resumir em uma frase, assim, qual que é o espírito dessa gestão? Eu vou desafiar a Glória, que ela tá dizendo que vai se aposentar. Mas pedir para psicólogo reduzir em uma frase já eu é achei desafiador, é pesado, né? Mas enfim, se virem. Qual é a frase que vocês vocês GPT. Afeto, bonita. Eu acho que tem uma palavra, assim... mas acho que duas, né, que seria Não, uma frase pode ser mais de uma palavra. Então, é isso, né? Até isso eu tô esquecendo. Gente, volta aqui 13 anos para educação básica. Acho que tem palavras, eu não sei se eu consigo formular uma frase nessa altura do cansaço, de tudo ainda. Mas eu acho que tem uma coisa muito forte. A gente tem direção, né? A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe os desafios da psicologia. E tem a questão do afeto, sim. Eu acho que essa categoria precisa se conectar com a gente. Ela precisa entender que nós estamos juntas, caminhando lado a lado, que nós não estamos rivalizando em lados opostos, né? Então, eu traria duas palavras. A gente tem direção, né? E a gente tem afeto para construir com essa categoria.
Então, direcionar a gestão com afeto. Sim. Olha, menina, que babado. Nossa chat. Ela arrasou. E qual é a mensagem que vocês podem deixar para quem está nos ouvindo, né? Quem ouviu até aqui, curta, comente, compartilha, principalmente com aquele estudante de psicologia, com psicólogo ou psicóloga que ainda não se apoderou muito sobre o conselho, né? Vai ser importante ouvir um pouco essas palavras, mas deixem aí diretamente nas câmeras a mensagem final para esses profissionais. Eu quero dizer que continuem cobrando, reclamando e criticando. Isso é fundamental para que a gente consiga transformar, porque nós temos uma carta de princípios consolidadas e construída coletivamente. São princípios que refletem a realidade da categoria, a realidade da sociedade brasileira. Então, quando a Helena traz de que o cenário nacional dificulta algumas pautas, então a gente precisa do feedback da base, se a gente continua seguindo dessa forma. Porque o que a gente viveu nesse processo eleitoral de pessoas que foram eleitas, inclusive, com um discurso anti-conselho, a gente se pergunta o que é que eu estou fazendo. Porque, assim, a gente tem pessoas que estão na gestão há 3 anos, tem pessoas que já ficaram 6 anos, saíram. Hoje, por exemplo, a presidente do Conselho Federal, uma mulher negra daqui de Salvador, ela é de Ilhéus, né? Ela é de Ilhéus, mora aqui em Salvador, atua no trânsito. É um campo de trabalho muito complexo e difícil. Militante da questão racial, militante da questão da mulher, a pessoa que foi precursora da pauta de gênero no Conselho Federal de Psicologia, no sistema Conselhos. A partir do trabalho dela, a gente conseguiu uma nota que está, inclusive, na nossa pauta de propostas para a gestão, sobre o combate ao assédio às psicólogas. A gente está com isso, criou o Germinário, ajudou a gente a desenvolver políticas de permanência para mulheres. Então, esse Germinário gerou um livro, e nesse livro tem uma carta assinada por todas as mulheres que acompanham o sistema, falando sobre essa dificuldade de ser gestão, de não poder estar no espaço porque teve um filho. Então, hoje tem várias políticas institucionalizadas que possibilitam ter um apoio presente também ali para a gente que possa estar com nossos filhos, se tiver alguma deficiência, alguma necessidade de suporte, qualquer que seja, ser reconhecido institucionalmente não um favor. Isso garante a permanência. Só que a gente precisa que a categoria nos diga sim que é esse o caminho, para que todo esse movimento reacionário de afastamento dessas mulheres, movimentos reacionários encabeçados por homens e que ressuscitaram até mortos. Sim. Então, assim, a gente precisa que vocês digam sim, é isso, é essa psicologia que a gente quer. Então, quando a gente agradece os 3 mil e tantos votos que recebemos aqui na Bahia, todas as pessoas que, mesmo não conseguiram votar por dificuldade no sistema, mas que entraram em contato e defenderam, isso fortalece a crença de que é um princípio desse coletivo Psicologia em Movimento, mas também reflete a realidade da psicologia baiana e também brasileira, para que a gente siga adiante. Então, assim, a crítica, ocupar a ouvidoria, ocupar os eventos, mandar as mensagens, fazer como faziam antes, mas diminuiu, a gente achou que era porque estava melhorando, mas a eleição trouxe outras informações. Antes a gente postava, bom dia, eu quero o meu boleto. Então, assim, a gente precisa disso. Quando a gente fala que Santa Cruz conseguiu praticamente a subsede com as próprias mãos, a região Santa Cruz, porque foi o grupo que sistematicamente, a todo espaço que a gente chegava, queremos saber quando vamos ter uma subsede. E ele já tinha um escritório de apoio. Uhum. Então, assim, é a presença da base no espaço do Conselho que garante a execução da política, garante que as nossas propostas elas dialoguem realmente com o que se quer e não seja um projeto individual de algumas pessoas que querem dominar a profissão dizendo como ela deve ser, porque todo o resto não é representativo. Eu acho que dizer que o que você nunca participou não é representativo é, no mínimo, antiético e imoral, mas isso aconteceu e essas pessoas, algumas dessas pessoas se elegeram em estados até muito grandes. Então, a gente vai ter questões para lidar, questões para se aquilombar e dizer, não, a psicologia que a gente quer é a psicologia diversa, plural e que respeita os direitos humanos, com pautas progressistas, com defesa de políticas públicas. Então, para mim, é essa a mensagem que a gente precisa deixar para a categoria, para esse triênio que vai começar aqui no regional já em setembro, no federal só no ano que vem. Então, acompanhem, participem. É isso, muitos desafios. Já fui te ouvindo e ficando preocupada, mais do que eu já estava, né?
Porque é isso, serão muitos desafios, já estão sendo, né? Como eu disse, no mesmo dia da eleição as cobranças já vêm. E é bem importante porque eu vejo pessoas querendo participar, né? Por mais que estejamos cansadas aí, mas a gente vai tomar fôlego. E nós estamos preparadas para o desafio que a gente se propôs, né? Essa eleição, ela representa muitas pessoas, né? Eu estava encabeçando, mas tem muita gente ali, né? Que pegou esse projeto, abraçou e construiu. Como eu disse, de forma muito diversa, são várias idades, várias áreas, vários fazeres, pessoas com muita experiência, né? Como eu disse, Glória estava ali com a gente o tempo todo, né? O Luan também construindo, Yara e várias pessoas. E, assim, tem muita coisa. A gente já sabia o tamanho do desafio que teríamos, né? E agora é seguir. Mas, assim, eu volto pro convite que eu fiz lá no debate, que a gente foi trazendo durante toda essa campanha. A gente falou da importância da categoria estar com a gente, né? Nessa coisa de consultar, de reclamar de forma ética, né, de forma consistente, de quem conhece, porque, assim, um desafio que a gente teve foi receber muitas críticas infundadas, inclusive da oposição, né, assim, coisas absurdas que mostravam o desconhecimento da pessoa do sistema, né, a gente teve uma oposição que não foi para a Corepsi, né, que é uma instância importante de deliberação da psicologia que acontece a cada 3 anos, consequentemente não estava no Congresso Nacional da Psicologia, a maior instância deliberativa, e aí a gente ficou muito preocupada, né, como que vai fazer a gestão sem saber o que a categoria está demandando e pensando, né, mas assim, é isso. Nós temos aí o caderno de deliberações, né, do CNP e do Corepsi para dar seguimento para essa gestão. Nós precisamos da categoria com a gente, inclusive, para reclamar e para contribuir, porque às vezes nós estamos fechados ali nos nossos contextos, né, nas nossas áreas de fazer, e a gente esquece da inteligência artificial, dos cuidados paliativos e tantas outras questões que estão surgindo, né? Então, trazer pessoas que estão aí construindo psicologias é fundamental. Então, são vários desafios aí, mas estamos preparadas sim, estamos com fôlego e, assim, felizes também por termos chegado até aqui e sabemos que vamos continuar, né? O que vier, estaremos aí para construir, para aprimorar dentro do sistema. Em nenhum momento a gente negou que tem pontos de melhorias. A gente tem o desafio da comunicação, estamos cientes e trabalhando sobre isso, essa gestão toda, porque foi uma proposta da nossa campanha lá em 2022 também. E nós fizemos várias ações para a melhoria do atendimento, né? O G10 a gente criou o chatbot, a gente estruturou contratando profissionais, fizemos mutirões diversos e tem muita coisa porque a gente vai precisar continuar fazendo, além da modernização mesmo, né, com a implementação de sistemas. E agora a gente já está nesse processo de contratação da empresa de... Eu esqueço sempre, gente. Marketing, e tem a outra da central de atendimento telefônica. O call center. O call center. Então, são coisas que a gente já estava construindo. A nossa categoria gosta de falar por telefone. É isso. A galera gosta mesmo, assim, não basta o sistema, não basta e-mail. Eles querem ligar, ouvir a voz do orientador fiscal, da pessoa do atendimento, né? E a gente entende que é uma especificidade e que a categoria demanda, a gente pode oferecer. Então, estamos nesse processo também dos desafios aí, da questão do atendimento e de mudar essa representação que a categoria tem do nosso conselho aí. Uma coisa nova nessas propostas e que estava nos incomodando no processo, e acho que por isso que eu me lembrei dessa cartilha de combate ao assédio à profissional de psicologia, a gente trouxe como proposta também criar um espaço de diálogo e construção para evitar a judicialização de psicólogas, porque diante de alguns cenários, de algum processo de atendimento, algumas profissionais são denunciadas, mas na verdade essa denúncia está se dando por uma insatisfação de algum agressor de criança, algum agressor de mulheres. Ele vai e apresenta uma denúncia falsa e, às vezes, a psicóloga cometeu uma falha técnica ou se deixou levar pela situação. Então, a gente está buscando, como proposta, criar um espaço de diálogo para poder disseminar mais informações para como a psicóloga se proteger. Porque, quando a gente fala de combate de assédio, é um movimento que a gente precisa entender quais os riscos que a gente está sujeito durante o nosso fazer profissional para que a gente saiba como se proteger. Porque a disponibilidade, ela deve acontecer, mas a gente também tem que entender que a gente vive em uma sociedade machista, preconceituosa e violenta. Então, a gente também, enquanto conselho, reconhecer essa demanda e estar atento a isso. Legal, meninas. Obrigada pela presença de vocês, né? Parabenizo pela vitória. Desejo uma boa gestão à Chapa 12, Psicologias em Movimento.
E deixo aqui o espaço aberto também para todas as outras chapas, né, que quiserem dialogar e conversar. Esse é um espaço de comunicação e a psicologia também está dentro desse espaço de comunicar, né? Então, o Contrafluxo é um espaço que está aberto para poder dialogar sobre gestões, sobre eleições e todos os processos que envolvem a psicologia, não só o conselho, mas toda essa psicologia que é muito grande, né, e extensa. Curta, comente, compartilhe. Não deixem de compartilhar ali com aquele profissional que ainda está distante do conselho. Reforço isso, né, para poder aproximar. E para finalizar, onde que a gente pode encontrar vocês? Enfim, nós somos o Coletivo Psicologias em Movimento. Vocês podem encontrar a gente no Instagram. Temos o nosso site também, né? Facebook, LinkedIn. Estamos em todas as redes aí, para vocês não terem dificuldade de encontrar. Vou deixar aqui embaixo, né, o @ de todo Sim. mundo, para poder vocês encontrarem com facilidade. E até o próximo episódio. Até. Obrigada.